A fralda que nós vamos fazer hoje é com este acabamento aqui, ó. Olha que gracinha que fica. Ela foi bordada não direto na fralda, num outro tecido. Eu usei a cambraia de algodão, que é um tecido bem fininho e não altera a fralda, ela continua molinha. E o legal disso é que o avesso da fralda fica sem o bordado, ó. Fica sem o avesso, tá? Deixa eu mostrar para você o avesso. Olha, o avesso da fraldinha bordada fica dessa forma, fica bem acabadinho. Por que eu fiz assim? Para fraldas como essa aqui, a maioria das fraldas, ela cortada quadrada, você só tem duas partes desta aqui, que é 35 por 35, com área de bordado. Esta aqui ficou sem a área de bordado. Se por acaso você for bordar tanto à mão quanto na máquina ou fazer um pet aplique, a fralda ela não dá um acabamento legal. Por isso então que eu resolvi bordar sobre um tecido. Então o meu tecidinho bordado é este aqui, ó, tá? A cambraia, para quem não conhece, é um tecido muito fininho, muito usado mesmo para bebê, ó. Então ele chega a ser quase transparente. Não é a cambraia de linho. A cambraia de linho, ela é áspera. É a cambraia de algodão, tá? Que é um tecidinho bem fininho, chega a ser até transparente. Então, eu fiz o bordado nela. Tá? Eu fiz o meu bordado e agora então eu vou aplicar. E como é que eu fiz? A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar este vivo aqui, ó. No caso dessa fralda aqui, eu coloquei viés mesmo. Eu dobrei ao meio o viés e apliquei. Como eu não tinha viés nesse tom aqui que eu queria, que esse é um rosa antigo, eu tinha o tecido, então eu cortei uma faixinha de 2,5 centímetros de largura, dobrei ao meio e passei ele para ele ficar assentadinho assim, ó. E nós vamos aplicar então aqui, ó, na parte de cima do seu bordado. No meu caso, se você quer que fique dessa forma aqui, ó, sobrando só meio centímetro em cima, isso tem que ser medido. No meu caso aqui, como eu uso a máquina industrial para costurar, o calcador da máquina, a margem de costura dele é de meio centímetro. Então, se eu tenho 2,5 aqui, ó, eu dobrei ao meio, ficou com 1,25. Então, eu vou passar uma costura com pé de máquina de meio, vai me sobrar meio centímetro aqui. Caso você não tenha máquina industrial, vá costurar com o seu calcador da máquina doméstica, o que você pode fazer, como eu fiz aqui, ó, risca, marca meio centímetro, ou o quanto você quer, se você quer que sobre aqui, ó, se você quer que sobre aqui menos, faça um vivo mais fininho, você risca. Olha aqui. Você risca aqui, ó, o quanto você quer que sobre. Por quê? Porque aí, sobre esse risco que você fez, sobre essa marcação, é que você irá costurar. Dessa forma, a sua costura não fica torta, porque não tem coisa mais feia que a pessoa colocar esse vivo aqui e ele ficar torto, ficar um lado mais grosso que o outro, ou mais fino que o outro. Fica muito feio, tá? O que valoriza a tua peça, meninas, o que valoriza é o capricho, é a costura reta. Eu risquei aqui só para mostrar para vocês, mas eu não preciso, porque o meu calcador é de meio centímetro. Então, eu coloco aqui, ó, a parte dobrada, dobrei ele, ou a faixinha, ou seu viés, aquele viés mais largo, você dobra. Coloque a parte que tá aberta para fora. Pode colocar um alfinetinho aqui, ó, no início, principalmente, para ele não sair do lugar. Se você quiser, pode alfinetar todinho ele, coloque mais uns 2, 3 alfinetes, para você ter certeza que ele não vai sair do lugar. E costure, tá? Com um pezinho de máquina ou sobre o risco que você fez da medida.
Para que a sua costura seja reta, fique reta. Se você fez o risco, o seu ponto de referência é o risco que você fez. E você vai olhar nele e manter a agulha nele. No meu caso aqui, meu ponto de referência é a lateral aqui, ó. Então, eu vou manter o meu tecido junto com o meu calcador aqui, ó, margeando. Eu não olho para a agulha, eu olho para o meu ponto de referência, que é o meu calcador. Dessa forma, a sua costura fica retinha. Ó, perceba que eu cortei um pouquinho maior, tá? Para evitar realmente... Opa, a costura não ficou até o final. Para evitar realmente que falte tecido, tá? E agora, então, eu passo esse vivinho aqui, ó, tá? Eu vou virar aqui e vou assentar a ferro aqui, ó. Agora sim, eu posso cortar o excesso meu de tecido que ficou aqui na lateral, ó. Ah, e qual o tamanho? O tamanho dessa faixinha de tecido vai ser de acordo com o seu bordado. No caso dessa faixinha minha aqui, eu bordei e deixei ela com 12 centímetros, para que tenha essa sobrinha bonitinha aqui em cima, tá bom? 12 de altura que eu cortei pela largura da sua fralda. Vai ser pela largura de onde você vai aplicar ela, ó. Então, se a sua fraldinha aqui tem 35 centímetros, você vai cortar com 35. Se você for aplicar uma faixinha dessa numa fralda maior, você vai cortar do tamanho da sua fralda, tá bom? Então, no caso meu aqui, eu acho que ficou com 35 ou 30. Aí, 35 centímetros mesmo. E agora, feito isso, eu vou aplicar ele na fralda. A primeira coisa que eu vou fazer. Então, eu encontro o meio do meu bordado. Encontro o meio. Dou um piquezinho ou marco com um lápis ou uma caneta bem pequenininho, ó. Encontro o meio da minha fraldinha. Para que seu bordado fique exatamente no meio, mesmo o tecido estando do mesmo tamanho, eu tenho o hábito de fazer isso. Coloco aqui, ó, meio com meio. Bonitinha, assim, ó. A fralda, ela tem o costume de ficar assim, como é o tecido mole, ela fica torta. Meninas, assente direitinho, arrume, ó, as laterais bem certinho. Segura a fralda aqui, ó, dá uma esticadinha, ó, para que ela fique muito certinha, tá? E aí você coloque uns alfinetes nela aqui, ó, para assentar no lugar. Feito isso, eu vou passar uma costura, a minha primeira costura será aqui, ó. Será aqui, ó. Onde eu costumo costurar? Justamente aqui, ó, nessa vala que fica entre os dois tecidos, ó. Eu passo minha costura bem devagarinho para que ela fique aqui, ó. Ela vai cair aqui, ó, entre um tecido e o outro, e essa costura quase que depois não aparece. Quando você for costurar, a tendência, deixa eu até virar aqui a fralda para vocês verem, costurar dessa outra forma. A fralda é um troço meio chato para costurar, então tem que ter cuidado, carinho, porque ela faz isso aqui, ó, ela é muito mole. Quando você for costurar, antes de você começar, ó, ela já saiu do lugar, tá vendo? Ó, eu vou até levantar, ela já saiu do lugar.
Fixe bem esse tecido. Porque a fralda é muito molinha e quando você vai costurar, ela sai todinha do lugar. Para que não fique torto, né? Prontinho. Então, eu coloco aqui, coloco minha agulha onde eu quero costurar e vou acertar. Olha só. Toda vez que você for costurar a fralda, é isso, você tem que ir arrumando ela. Fiz os meus primeiros pontos e vou costurando devagarinho aqui na vala, ó. Chegou num certo ponto, a fralda vai entortando. Eu acerto, tá? Ai, Sônia, que exagero. Não, por experiência própria. Se você não vai acertando ela aqui, quando você termina, esse tecido aqui, ó, que você tá colocando, essa faixinha, ela fica torta, não dá um acabamento legal. Então, mantenha a fibra da sua fralda, ó, sempre reta. Ela vai fazendo isso aqui, ela vai entortando. Aí, quando você termina, você costurou a fibra da fralda torta e ela vai ficar torta. Então, mantenha ela sempre retinha, segure e costure devagar, olhando. Agora, o meu ponto de referência é essa vala de costura aqui, ó. E eu vou costurando devagarinho. Vou acertando, ó, ela sempre retinha. Sempre retinha. Certo? Não tiro meus alfinetes. E então, eu vou fixar essa faixinha aqui, ó. Eu vou passar uma costurinha aqui na lateral, tá? Pra fixar aqui, ó. Não tire o alfinete. Se certifique que ela está reta, ó, que a fralda entorta, ó. Coloque bem certinho aqui. E passe uma costurinha na beiradinha, só para fixar o tecido no lugar. Segurando fralda e tecido. A mesma coisa aqui desse lado. E a fralda vai desfiando. Ó, fralda aqui. Tá retinha, ó. Então, eu vou passar minha costurinha aqui na beiradinha, só pra... É uma costurinha que eu chamo de segurança, só pra segurar tecido com tecido. Não precisa nem arrematar essa costura. E aqui, nessa parte aqui, é que eu vou colocar agora o meu ponto palito. Eu tenho um vídeo aqui, onde eu ensino a colocar ponto palito, se você não tem máquina de zigue-zague e nem overlock. Esse é o ponto palito que eu uso, que é de algodão, ele é do mesmo tecido de um bordado inglês, ó. Então, ele é de primeira qualidade, existem outros ponto palito. Esse me parece ser um pouco mais difícil de encontrar. Mas, se você não quiser colocar ponto palito, você vem direto com o seu barradinho. No meu caso aqui, eu vou colocar o ponto palito. Então, eu coloco pelo direito aqui, ó. O ponto palito, ele tem direito e avesso. Você olhe no bordado, direito com direito. Perceba que eu coloquei ele maior, que é para evitar mesmo que falte. E você vai passar a primeira costura, bem certinho aqui, de novo, ó, bem aqui, ó, onde termina o bordado do ponto palito. Seguindo aqui, ó, essa costura bem retinha, bem junto de onde terminou. Essa costura não pode passar, ela tem que ser aqui, ó, tá? Vou pôr um alfinete aqui, só pra segurar no lugar, pra ele não andar.
E vamos lá. Então, a primeira costura. E aí ele fica assim. E aqui, como aqui a fralda e o seu tecido ele desfia, você vai passar no overlock aqui, ó, ou no zigue-zague. Todas essas partes aqui juntas, você vai passar no overlock ou no zigue-zague. Caso você não tenha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui em algum dos lados aqui, o vídeo onde eu ensino a colocar ponto palito sem a necessidade de overlock e zigue-zague. Eu vou passar o overlocking aqui e já volto. Olha aqui, passei o overlock nele do jeito que eu costurei, ó, em todas as partes, tá? E agora, então, eu vou virar ele para baixo e passar a ferro para assentar essa costura aqui, ó. Passei a ferro e agora então eu vou passar uma costurinha aqui em cima, rebatendo para que ele segure ele dobradinho assim, ó. Mantendo também, ó, sempre ele esticadinho, retinho, para que ele não faça prega aqui, ó. Feito isso, aí eu corto o meu excesso aqui, ó, eu já corto, tá? O que sobrou aqui de ponto palito, eu deixo tudo no mesmo tamanho. E ele, então, ficou assim, ó. Essa é as costas dele, ó. Tá? Ficou dessa forma aqui. Olha que bonitinho. Tá bom? E agora, então, eu vou fazer a lateral dele aqui. Antes de colocar a minha faixinha aqui, ó, antes de colocar esta renda e este acabamento, eu vou fazer uma bainha aqui em volta, ó. Para fazer essa bainha, para que ela fique bem feitinha, olha a fralda que vai desfiando. Então, dá uma bainha muito feia. E isso porque eu engomei a fralda, tá? Eu uso uma goma, chama goma Pox, que você acha em supermercado. Na embalagem tem a medida que você usa. Você mistura na água. Ó, eu misturo na água a minha goma Pox, borrifo e passo. A fralda fica durinha. Mas o meu negócio aqui de espirrar, ó, quebrou. Então, o que que eu vou fazer aqui? A primeira, eu vou fazer a bainha, né? Mas a primeira virada que eu der aqui, eu vou fazer no ferro, meninas. A primeira viradinha, assim, de meio centímetro, mais ou menos, ó. Eu vou assentando com o ferro. Vou dobrando meio centímetro, principalmente na fralda aqui, ó. Que é um horror. Do outro lado, a mesma coisa. Mesmo sendo do outro lado, tendo o acabamento da fralda, ó. Mas a primeira virada, eu já deixo o tecido com memória. Te garanto que isso facilita muito para uma bainha ficar bem feita. E aqui, então, na beirada, ó. A primeira dobra já tá feita, ó. Eu viro no mesmo tamanho da primeira dobra. Viro. Coloco um alfinetinho aqui no começo para segurar onde ela tem que ficar, ó. E aí eu coloco aqui na máquina. Se você quiser, você dobre ela toda e já segura com alfinete, tá bom? Eu coloco só no início mesmo. Tomando cuidado na hora que dobrar, que ele fique bem dobradinho, ó, retinho aqui, ó.
tá? Aqui embaixo. Segura com a agulha onde você quer que fique. Arremata no início e aí então passe uma costurinha na beiradinha. E aí eu vou fazendo isso aqui, ó. Costurei um pouquinho, eu seguro com a minha mão aqui, dobro e com o outro dedo, ó, eu passo embaixo para assentar, puxo para que ele fique justinho. Assento minha costura, ó. Abro aqui, ó, onde eu dobrei a beirada, abro. Vou e faço isso do outro lado, ó. Abro aqui onde eu dobrei. Dobro uma vez, né? Mais uma vez, ó. Seguro com o meu alfinete. Só no início. E agora sim eu vou dobrar aqui a parte de baixo. Nunca deixe as linhas, meninas, cortem tudo, tudo, tudo para dar um acabamento limpo, você ter uma costura limpa. E agora, então, nós vamos colocar o tecidinho aqui, ó. Eu vou colocar essa renda, olha, agora eu vou colocar esse trabalho aqui, ó, esse acabamento aqui. Eu escolhi uma renda de tule. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, ó, percebam que a minha faixinha que eu vou colocar aqui embaixo tá bem maior que o meu trabalho, tá? Ele precisa ficar maior que o seu trabalho. Uns 1,5 centímetros, mais ou menos, de cada lado, para você dar um bom acabamento, tá? E essa renda, você corta do mesmo tamanho da sua faixinha. No caso aqui, eu tinha já esse pedaço, por isso que ele tá maior. E aí, então, eu vou costurar essa minha renda aqui, ó. Ela não é assim? Eu vou colocar aqui na beiradinha do meu tecido, ó. E vou passar uma costurinha de segurança. Só para segurar ela aqui. Essa costura não deve aparecer depois, eu só vou prender a minha rendinha aqui, ó. Então, eu vou passar aqui na beiradinha, certo? E aí, você vai pegar uma régua e vai fazer uma margem aqui de costura de 1 centímetro, ok? Você vai pegar sua régua e vai marcar aqui, ó. Pra que isso, Sônia? Eu não posso virar olho? Pode. Só que a chance de ficar torta é muito grande. Na hora que você vira, às vezes fica com aquela barriga. Então, pra ela ficar assim, ó, retinha, eu risco. Venho aqui, risco com 1 centímetro, que aqui é onde você vai fazer a dobra para acabamento. Olha aqui, já tá dobrado e passado. Essa renda tá solta, ó, ela só está costurada lá na beiradinha, tá? E agora, então, eu vou aplicar aqui, ó. Vou achar o meio da minha fralda, vou fazer ou você põe um alfinete, ou põe uma pontinha aí, acho o meio da minha faixinha, ou dá um pique ou marca, e você então vai colocar. Então, eu tenho aqui, ó, avesso da minha fralda com o direito da minha faixa. Eu virei porque eu vou costurar aqui pela frente, ó, para me basear direitinho aqui, ó, tá? Mesma coisa, eu vou passar minha costura aqui, ó, onde termina o bordado do meu ponto palito. Feito? Agora eu vou virar do avesso e vou assentar, ó,
com o ferro aqui essa costura que eu fiz. Costurinha sentada, o que que você vai fazer? Lembra aquela dobra que nós fizemos aqui, ó? Lembra a dobra que nós fizemos? Você vai vir com essa dobra aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Bem na direção de onde você costurou, ó. Muito cuidado quando você dobrar. Ó, aqui tá o avesso onde eu costurei, né? Então, eu abaixei, assentei minha costura. Aí, eu vou vir com ele aqui, ó. Dobradinho. Cuidado para não fazer isso aqui, ó. Não torcer seu tecido. Quando você desvirar, vai ficar com um barrado retorcido. Então, você venha retinho aqui, ó. Bem na direção de onde você costurou. Eu vou colocar um alfinete aqui para assentar, para não sair do lugar. E você, então, vai passar uma costura aqui, eu vou riscar para vocês verem. Você vai fechar aqui pelo avesso, ó, bem na direção de onde tá a sua borda aqui. Você pode até fazer aqui, ó, por esse outro lado, que dá para ver melhor, tá vendo, ó? A sua costura aqui para fechar esse barrado tem que ser aqui, ó. Não pode pegar a costura aqui na fralda, tá? Senão, na hora que você desvira, não dá certo. Bem na mesma direção. E você, então, vai passar uma costurinha aqui, ó. Aqui. Certo? Arremata no início e arremata no final. E então, corte esse excesso todo aqui. Como é que eu corto esse excesso? Todas as linhas, claro. Como é que eu corto esse excesso? Eu corto aqui mais ou menos, ó, quase 1 centímetro de sobra aqui. E venho aqui na pontinha e diminuo, ó. Aqui embaixo, onde vai ser a ponta, eu deixo menos. Faço só um Vzinho. Venho aqui e corto desta forma aqui, ó, tá? Dos dois lados. Mais largo em cima. Quando eu tiver aqui embaixo, eu dou uma chanfradinha assim, ó, pra não ficar com muito excesso na pontinha. E aí, então, eu desviro. E aí, então, vai ficar assim, ó. Certo? E aí, então, você assenta bem. Aqui, ó, nesse cantinho, tomem cuidado para quando vocês costurarem, não aparecer o tecido que tá dentro, ó. Então, eu com a próprio alfinete, eu coloco ele pra dentro, ó. Coloco ele pra dentro, aquele tecidinho que sobrou da sua costura, e já põe um alfinete aqui, ó. Aqui atrás também, aqui nesse outro lado também. E vou costurar ele, ó, exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, onde eu passei a minha primeira costura, ó. E então, vou passar uma costurinha aqui na beiradinha. Arrebata no início e no final, tá? Esse é o trabalhinho de hoje, tá bom? Se você gostou do vídeo de hoje, da aula de hoje, deixa o seu joinha para mim e deixa seu comentário aqui embaixo. Eu vou ter mais vídeos agora todas as semanas, uma sequência de aulas somente sobre fraldinhas. Então se inscreva, acione o sininho ao lado para você receber a notificação dos outros vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau!